Uma vez estamos reunidos aqui para que sejam deliberados alguns assuntos com referência a algumas prestadoras de serviços, principalmente da telefonia, né? Que no município de Iguaçu, onde nós já fizemos outras reuniões também com outras empresas. Então hoje foi convidada a alguns representantes da Oi Telefônica, da Oi Telecom, para vir fazer parte dessa reunião, para que seja feito alguns pedidos para eles, que esse é o objetivo da reunião, que conforme algumas indicações dos nobres vereadores, porque eu quero até já adiantar para Vossas Excelências, desde 2006 que a gente já pede, até nós, na época, nós sugerimos até o lugar que fosse colocado uma antena, que era a pedra do oratório lá em Trigiacho. Então vamos ver hoje se a gente consegue alguma coisa com nossos amigos aqui. Já quero convidar para fazer parte da mesa o senhor Gonzalo Pereira. E a senhora, ou senhorita, não sei, a Maria Eduarda. Também vou convidar para fazer parte da mesa o senhor Leonildo Zimmermann, presidente do Sindicato Rural do Iguaçu. Quero informar a Vossas Excelências, também ao presidente do CAD, aos representantes da Oi, que essa reunião está sendo gravada e também está sendo transmitida via internet. Boa tarde. Quero cumprimentar o senhor Gonzalo Pereira, dona Maria, já cumprimentei, e dizer para os senhores que essa reunião, como já falei anteriormente, foi uma reunião solicitada pelos nobres vereadores, haja visto da situação de alguns problemas telefônicos, principalmente na zona rural do município de Iguaçu. Então, de imediato, eu vou deixar a palavra aberta para os nobres vereadores, ou deixo a palavra aberta para o senhor Gonzalo e a dona Maria Eduarda, que eles façam alguma explanação para, posteriormente, Vossas Excelências fazerem as perguntas. Então, eu passo a palavra. Pode ser para o senhor Gonzalo, inicialmente. Então, a palavra está com o senhor. Meu boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui presente em atenção ao convite que foi feito por esta casa e dizer que eu represento a área de relacionamento institucional da empresa Oi em Santa Catarina. É uma área que tem como responsabilidade principal o relacionamento com as entidades representativas do Estado, em especial as câmaras de vereadores e as prefeituras, bem como a Assembleia Legislativa e Governo do Estado. A Oi tem essa área na companhia porque entende que as câmaras legislativas, as câmaras de vereadores e a Assembleia, as casas legislativas, são locais onde ocorre a manifestação formal da população. Os cidadãos têm como se manifestar com as empresas com as quais mantêm relação de consumo, mas a manifestação organizada ela se dá, na maior parte das vezes, através das câmaras de vereadores, tendo em vista que os vereadores detêm, pelo seu diploma eleitoral, a procuração de falar pelos munícipes, né? Então é com esse objetivo, com esse espírito que a gente comparece a essa reunião para escutar dos senhores as reivindicações e as argumentações do povo de Biguaçu e, na medida do possível, esclarecer alguns pontos que sejam divergentes e trazer informações para esclarecer esses pontos. Passo a palavra agora para a senhora Maria Eduarda. Eu trabalho junto com o Gonçalo na área de relacionamento institucional e estamos aqui à disposição da Câmara no que puder ajudar sempre. O senhor Leonildo quer fazer uma colocação, senhor Leonildo? Bom, boa tarde ao presidente da Câmara e boa tarde para vocês. Há poucos dias ainda, uma pessoa de vocês ligou para o sindicato, eu sou o representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então eu vejo essa necessidade de melhorar a nossa telefonia rural. A gente precisa se comunicar muito lá para o interior,
e não tem comunicação. A rádio não vai tão distante. E o telefone celular, mais que a metade dos agricultores também não pegam. Então é muito importante para nós melhorar essa telefonia rural lá para o interior. É muito importante, de grande utilidade. Vamos ver se vamos conseguir. Até eu respondi quando a pessoa ligou lá da Oi. Eu disse, venham me procurar que eu quero fazer parceria com qualquer empresa, aquela que vier primeiro, nós vamos adaptar. Então, a Oi está aí para nós ver o que nós vamos conseguir melhorar o nosso trabalho de telefonia para o interior de Biguaçu. Deixo a palavra aberta para nós vereadores. Eu quero ver se vão fazer inscrição anterior ou então vão pedindo para falar. Então, Senhor presidente, eu quero sugerir a Vossa Excelência, já que somos também um número reduzido hoje de vereadores, acho que a gente pode, num bate-papo, num debate lá e cá, superar as dúvidas de uma forma mais fácil e até menos formal, né? De uma forma mais a debater realmente os problemas. Então, sugiro dessa forma, senhor presidente. Tá, eu peço também para Vossa Excelência que sejam mais objetivos, que não estendam tantas perguntas, que anteriormente já aconteceu aqui, para nós até fazer uma reunião mais rápida também, para que se não notem e também e chata, não é verdade? Então eu passo a palavra posterior agora para a vereadora Magali. Boa tarde, senhor presidente, senhor Gonzalo, senhora Maria Eduarda. Obrigada, né, por receberem o nosso convite e atenderem o nosso convite, ao senhor Leonídio. Serei breve, presidente e representantes da Oi. A nossa maior angústia, né, eu conversei há tempos com o senhor Leonídio, eu venho solicitando essa audiência com a Oi desde abril. A gente vem aqui solicitando uma data para esse encontro, devido às angústias, principalmente da área rural. E por que a telefonia Oi, né? A sugestão de ser a Oi? Porque a maior demanda de reclamações que eu tenho recebido é da área rural, principalmente de Três Riachos, que é onde já tem a rede até um certo ponto em Três Riachos. E hoje existe, de uma parte desse ponto para além, existe um sistema de telefonia por via satélite. E esse sistema tem trazido bastante desgaste para a população, porque não tem atendido as expectativas, né? Principalmente de telefone, a gente nem se fala na questão de internet, que é uma das angústias inadmissível no mundo nos dias de hoje, com essa evolução aí da era digital. A 40 quilômetros da capital do estado, a gente encontra um bairro, né, uma comunidade que não tem acesso a essa disponibilidade do ponto digital, né? Então, um dos meus questionamentos é a possibilidade de estender essa rede que já existe até um certo ponto da comunidade de Três Riachos, né, que leve essa rede e atenda toda a expectativa. Também a questão da localidade de Sorocaba e Fazenda, que não tem nenhuma rede de telefonia fixa e bastante dificuldade na questão de telefonia móvel. Outro questionamento que eu gostaria de frisar eu fui procurada pela comunidade da Saudade, aqui próximo, a 10 quilômetros, mais ou menos, do centro de Biguaçu, e a comunidade ali já entrou em contato com a telefonia Oi, porque a que predomina ali é a Oi, referente à internet, e informaram a eles que isso teria um custo, não existe a rede de internet até ali, e teria um custo de R$1.000 por família, né, por casa, para fazer a instalação dessa rede de internet. Então, as informações que a gente teve através da Anatel e dados levantados é que esse custo ele não pode ser do usuário, e sim a prestadora de serviço a quem oferece, né? Então, eu gostaria de esclarecer essa dúvida e fazer o pedido aqui de que avalie a possibilidade de extensão de rede, tanto da telefonia quanto da internet, principalmente para a área rural do município.
Vamos escutar todos para depois fazer uma explanação, né? Vereador, não, nem Cláudio, não. Vereador Douglas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores, aos internautas que acompanham nosso trabalho essa tarde também. Um agradecimento especial ao senhor Leonídio, que representa aqui todos os agricultores e todas as famílias do nosso território biguaçuense, principalmente na área rural. Meu boa tarde ao Gonçalo, representante da Oi, e da mesma forma a Maria Eduarda, agradecendo nessa oportunidade a presença de vocês, para que venham tirar algumas dúvidas que, como bem disse o Gonçalo, e considero que isso a gente já avançou metade da reunião, nós temos procuração da população para exatamente estar fazendo isso aqui, e com todas as operadoras de telefonia, com todas as concessionárias de energia elétrica, de distribuição de água, enfim. E digo que a gente avançou bastante já no início com a tua fala, porque muitas vezes a gente chama audiências públicas aqui e essas permissionárias, essas concessionárias acabam se achando ofendidas. Ah, mas por que eu fui chamado, né, senhor presidente? Por que os vereadores estão me chamando lá para me indagar sobre a questão A, B ou C? Mas esse é justamente o nosso papel. Nós somos os legítimos representantes do povo e eu acredito que pelo início da fala de vocês já adiantamos metade da audiência, que é justamente dizer qual é a nossa função nessa casa. Da mesma forma que a vereadora Magali colocou bem, os meus questionamentos giram em torno, a maioria deles, sobre os pontos já apresentados por ela. Eu apenas quero informar, não sei se isso é de conhecimento da Oi, Biguaçu é o maior município territorialmente falando da Grande Florianópolis. Nós temos a maior quantidade de quilômetros quadrados de terras, né, da Grande Florianópolis. É lógico que, em contrapartida, a nossa densidade populacional, né, haja visto ser muito grande o território e ter pouca população, é baixa. Isso talvez justifique, não sei se é isso que a Oi leva em consideração, mas isso talvez justifique o porquê, vereadora Magali, a 40 quilômetros de distância da capital do estado de Santa Catarina, nós não tenhamos ainda a telefonia fixa, né, tenhamos uma dificuldade enorme na telefonia móvel e tenhamos uma dificuldade maior ainda da internet a cabo, né, por acreditar ser elevados os custos. Mas basicamente o questionamento que a gente quer fazer hoje é se há previsão para alguma melhoria no território de Biguaçu, porque é isso que nós somos perguntados bem objetivamente todos os dias, todas as semanas que a gente visita as questões mais longínquas, né, do centro da cidade. Se há previsão para alguma melhoria da Oi nos 3 quesitos: telefonia fixa, telefonia móvel e internet a cabo dentro do município de Biguaçu. Meu muito obrigado a vocês e vamos continuar a nossa audiência. Obrigado, senhor presidente. Alguns dos 9 vereadores querem fazer uso da palavra? É um assunto que vereador... Boa tarde a todos. Vereador Led, não quer fazer parte, vereador Led? Pode sentar, filha, já. Você está de volta mesmo? Estamos sentindo falta do senhor. Quero aqui também cumprimentar os representantes da Oi, presidente do sindicato, senhor Leonídio, demais vereadores, moradores aqui também presentes. É muito parecido a pergunta, né, vereadora Magali? Quero cumprimentar a vereadora que solicitou essa reunião, essa audiência aqui na casa, vereadora de primeiro mandato, mas já trabalhando bastante em prol do interior do município. O senhor Leonídio sabe da dificuldade do interior. Tem muitas coisas a serem resolvidas. Uma delas é a telefonia. O telefone fixo, o telefone móvel, fixo e a internet. Geralmente é a Oi que trabalha nessa região, principalmente do interior. Eu faço uma pergunta que passa todos os cabos, não sei o nome técnico, na Estrada Geral da Fazenda de Fora, que leva o serviço para Sorocaba, uma parte de Sorocaba. E na própria comunidade da Fazenda de Fora não tem o serviço. Ninguém tem telefone fixo ali, mas passa os cabos por ali para ir para Sorocaba. Então, já fiz algumas reuniões na comunidade da Fazenda de Dentro e Fazenda de Fora, e eles dizem que não conseguem entender por que os cabos passam pela comunidade e ali o serviço não tem. Tem na comunidade seguinte. Então, a gente realmente
quer esclarecer esse fato para a comunidade e pedir também, perguntar quando é que o nosso povo do interior vai ter os devidos serviços prestados pela Oi. Desta forma eu agradeço. Muito obrigado. Nosso vereador, o vereador Ney Cláudio. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor Nídio, cumprimento o senhor Gonzalo e a senhora Maria Eduarda. Em fevereiro, nós encaminhamos nessa casa uma indicação para a Anatel. A nossa casa encaminhou um ofício e eu estou com a resposta do ofício e vou lhe entregar em seguida. Eu vou ser breve porque o vereador Douglas já falou, Magali também, vereador André. Único e exclusivo pedido da população é a viabilidade de internet, telefonia fixa e móvel. É bem claro e rápido. Em Sorocaba, Limeira, Três Riachos, Fazenda de Dentro e Fazenda de Fora. Esse é um ofício da Anatel, que ele nos encaminhou na época da nossa indicação. Queria passar para o senhor, está na carta também, senhor presidente, informando da possibilidade, até a gente fez umas anotações que a população pediu. Então, esse seria o nosso pedido. Não vou falar mais porque todos os vereadores já falaram. É telefonia fixo, móvel e internet no interior do município. Muito obrigado. Vereador Ledo, quer fazer alguma pergunta, vereador Ledo? Então, já os 9 vereadores já se pronunciaram. Eu também, o que eu tinha a falar, já falei no início, os 9 vereadores complementaram aquilo que a gente sente que é um anseio da comunidade de Iguaçuense, principalmente da comunidade rural, né? A área rural do município de Iguaçu, e existe a necessidade desses tipos de serviços. Então, agora eu passo a palavra ao seu Gonzalo Pereira, para que faça alguma manifestação em cima daquilo que os 9 vereadores questionaram. Obrigado, vereador. Eu tomei nota das informações que os vereadores e a vereadora colocaram e eu vou tentar, na medida do possível, respondendo pela ordem. Se eventualmente eu esquecer de algum ponto, não se constranjam de a qualquer momento de me advertir que eu passei por algum ponto sem esclarecimento. A disposição é de diálogo franco, permanente, e esclarecer todas as dúvidas. E aqui eu já começo a minha fala, que é nesse sentido de que uma boa parte dos problemas de percepção de qualidade do serviço telefônico hoje, eles nascem na dificuldade de comunicar o que é obrigação no serviço telefônico hoje. Se entende que a demanda, por exemplo, por telefonia celular é uma demanda crescente e as pessoas, hoje em dia, a gente costuma brincar que até se fala ao telefone com o celular, porque se faz tanta coisa com o celular hoje que até se fala ao telefone, mas são fotografias, e-mails, navegação na internet, uma infinidade de serviços. Então, essa necessidade do consumidor de telefonia, ela cresceu numa velocidade que é muito superior à velocidade da legislação de telefonia. Então, o que a gente percebe hoje é uma defasagem entre o que a legislação prevê e entre as obrigações das concessionárias e permissionárias e o que o consumidor deseja. Então, muitas vezes o consumidor entende como algo que deveria estar sendo obrigatoriamente prestado a ele, algo que não é obrigatório, algo que é opcional da prestação de serviço. Isso eu gostaria do início pontuar para que a gente pudesse avançar. 2 questões. Aqui se falou de telefonia fixa, telefonia móvel e internet. Internet, nós temos a internet, tanto a internet fixa, que é o ADSL, que é que chega via cabo na residência das pessoas, quanto a internet do celular, que é o 3G, né, que é a geração mais moderna de navegação por celular para se consuma, se envie dados, receba dados, se navegue na internet. Aqui uma diferença básica que é importante os senhores e a senhora tomarem conhecimento. Telefonia fixa é uma concessão pública, ou seja, as empresas que operam com telefonia fixa, e no caso a Oi, elas são concessionárias da União. A União, há um tempo atrás, fez um edital e as vencedoras em cada estado ou em cada região do Brasil operam com telefonia fixa. É uma concessão de um serviço público.
é um regime público isso. Essa concessão ela pode ser extinta, o serviço retorna para a União e é concedido de novo a um particular, ou o Estado pode decidir, não, agora passo a operar eu novamente na forma da estatal, como era aqui em Santa Catarina com a Telesc. A concessão de serviço público, ela determina obrigações para as companhias. Ela determina que a companhia pode operar em determinada área geográfica, cobrando valores que são determinados também, limite de até esse valor. As operadoras nunca operam no limite, operam sempre abaixo do valor máximo permitido, porque o mercado regula isso, né? Embora pudesse se cobrar mais, o mercado faz com que se cobre menos, mas há uma limitação de tarifa, e há também uma série de obrigações que são impostas. Telefones públicos, por exemplo. Telefones públicos hoje, em boa parte das cidades, são equipamentos que não são utilizados mais. As pessoas têm um telefone celular, isso na comunidade rural é diferente. Na comunidade rural, o telefone público tem uma relevância que não tem no centro da cidade, por exemplo. Para a companhia, são equipamentos extremamente deficitários. A companhia gasta hoje muito mais para manter os telefones funcionando do que ela arrecada com os telefones, mas são obrigações decorrentes do contrato de concessão. Existem duas outras obrigações, entre outras várias, que são importantes de dizer. A Anatel determina e fiscaliza o cumprimento dessas duas obrigações, e aí dizem respeito ao atendimento da população. Simplificando a regra, é assim, e aqui tem inclusive nessa correspondência da Anatel que o vereador Ney nos encaminhou aqui. População, localidades com população a partir de 100 habitantes devem ter telefone público. Localidades com população superior a 300 habitantes devem ter telefone público e telefone fixo individual, o telefone da residência, do comércio. E aqui é um ponto que tem que ser esclarecido obrigatoriamente, porque o que a Prefeitura e a Câmara entendem como localidade não é o que a Anatel entende como localidade. E aí vem o primeiro ruído de comunicação. E aí nós recebemos, às vezes, algumas solicitações, não, mas lá tem mais de 300 habitantes, na localidade X. Para a Anatel, não. Porque a Anatel diz que localidade é um agrupamento de pessoas em que as casas estão próximas numa distância inferior a 50 metros. Se houver uma distância superior a 50 metros, para a contagem começa de novo, mesmo que tenha o mesmo nome. Vamos supor, não sei se é o caso, mas vamos pegar a questão da fazenda de dentro. Então eles fazem uma contagem populacional, chegam lá a 182 pessoas, aí tem uma distância de 300 metros e começa um novo povoamento. Zera, começa a contar de novo, embora tenha o mesmo nome. A Anatel então entende como localidade e conta mais de 100 ou mais de 300 quando as casas estão uma ao lado da outra. Então, não é uma opção da companhia telefônica contar diferente. A contagem da Anatel, que é o órgão fiscalizador, é a contagem única, é a contagem que vale. A regra é a regra da Anatel, não é a regra da operadora, né? Posso fazer um questionamento? Eles não têm que seguir a divisão do bairro, por exemplo? Não. Que é uma lei municipal onde é que é dividido o bairro com audiências públicas? Não seguem, porque a Anatel afirma, isso eu já tive a oportunidade de ver em outras audiências onde havia representando a Anatel, né, que essa é uma legislação federal. Então ela se sobrepõe às legislações municipais. É uma determinação, e inclusive é um contrato que foi firmado em Santa Catarina com a Oi e em outros estados com outras empresas. É um contrato que estabeleceu as regras de funcionamento. Se houvesse qualquer alteração nesse contrato, o contrato teria que ser refeito, a concessão teria que ser refeita. Mas a Anatel já percebeu, e a gente percebe isso pela movimentação que ela faz, que há uma demanda grande na área rural que não é atendida. Então ela lançou recentemente, foi esse ano ainda, um edital que é conhecido como edital, e depois a gente pode passar, a Maria Eduarda me disse que inclusive já passou esse edital para a vereadora Magali, que chama edital 450 MHz. O que é isso? A Anatel provavelmente recebeu muita demanda do país inteiro para atendimento de área rural e percebeu que a regra não atendia. Então ela lançou um edital do 4G. O edital do 4G é para altíssima velocidade. Ela determinou que cidades têm que ser atendidas com 4G. Começam das capitais cidades sedes da Copa, para subsedes da Copa, para cidades. Eles colocaram os critérios de atendimento com 4G.
como obrigação, sempre há uma obrigação para a empresa vencedora do edital, está o atendimento das áreas rurais. E aí a Anatel definiu, assim como ela definiu 100 e 300 habitantes, ela diz assim, área rural será o seguinte, a partir do limite da área urbana do município, ou seja, onde está o centro, onde as casas estão adensadas, né? Quando se encerra essa área urbana do município, vai se contar um raio de 30 quilômetros, e nesse raio de 30 quilômetros, a operadora vencedora do edital tem que atender a área rural, independente do tipo de tecnologia, fixa ou móvel, mas tem que atender com telefonia fixa e internet, que pode ser com internet fixa ou móvel, mas tem que atender. E esse edital está inclusive disponível no site da Anatel, no anatel.gov.br, deixando bem claras quais são as regras e os prazos de atendimento. Então, já há uma perspectiva de atendimento das áreas rurais, não só de Biguaçu, mas de todos os municípios, com esse edital que foi lançado pela Anatel, que diz que qualquer área a partir de 30 quilômetros de raio do limite da área urbana terá de ser atendida no prazo previsto pelo edital. Né? Gonçalo, se me permite, sim. Uma parte. Claro. Para a gente não ter que depois pesquisar o edital, terias conhecimento para dizer para a gente? Porque isso atende os nossos anseios aqui, porque a 30 quilômetros do perímetro urbano, acho que atende todas as áreas do município, né? Então, se puderes só esclarecer para a gente, senão nós vamos depois atrás, mas já se tiveres a resposta, tá bom, obrigado. O edital provavelmente vai nos responder esse questionamento que eu farei. Mas o prazo para a implantação desse novo serviço tem uma previsão? Eu não tenho todas as datas de cabeça, porque ele prevê um cronograma por número de habitantes, mas eu assumo aqui o compromisso de encaminhar à presidência da Casa a cópia do edital, que pode ser distribuído entre os vereadores. O que eu posso afirmar com certeza, que o limite mais distante de atendimento, ou seja, assim, quando a última etapa será cumprida, é 31 de dezembro de 2015. Né? Telefonia, voz e dados, independente do tipo de tecnologia. Essa área de 30 km de raio no entorno da região urbana do município, os cidadãos, os moradores dessa área, terão que ter acesso à telefonia de voz e dados, independente do tipo de tecnologia. Então a Anatel transmite a seguinte informação: o cidadão não está importando muito com que tipo de tecnologia ele vai usar, ele quer falar e navegar na internet, independente do tipo de tecnologia, seja fixa ou móvel, e ela estabelece os critérios. Também antecipo e informo o vereador e vereadores que a empresa vencedora do edital em Santa Catarina é a empresa TIM. Cada estado teve um vencedor. Santa Catarina, a empresa vencedora que fez a maior oferta pelo prestação de serviço aqui, é a empresa TIM. Também posso, nesse mesmo ofício, se essa casa julgar conveniente, informar as formas de contato com a empresa TIM, para que ela possa, se os senhores julgarem e a senhora julgarem conveniente, também ser convidada a falar sobre o atendimento do edital do 450 MHz. Né? E aí, só para seguir aí, nós estamos falando de telefonia fixa. E aí tem essa notícia boa, jogo boa, que é do atendimento já determinado pela Anatel dessas áreas. Há uma diferença quando nós falamos de telefonia móvel. A telefonia móvel não é uma concessão. A telefonia móvel é uma permissão. Então, a telefonia fixa é uma concessão, regime público. A telefonia móvel é uma permissão, regime privado. Simplificando, em tese, qualquer empresa pode solicitar o direito de passar a operar com telefonia móvel. Não precisa aguardar que seja concedida, ou seja, liberado um edital de licitação. Então, é um mercado muito mais aberto que o da telefonia fixa. Também há exigências na telefonia móvel, como há na telefonia fixa. A principal exigência, que é a partir do qual todas as demais nascem, a Anatel diz que uma operadora só pode afirmar que determinado município tem cobertura daquela operadora quando pelo menos 80% da área urbana do distrito sede do município tem cobertura. Então, trazendo essa exigência, essa obrigação para Biguaçu, seria
Distrito sede de Biguaçu. Pelo menos 80% da área urbana do distrito sede de Biguaçu tem que ter cobertura. As operadoras que têm cobertura igual ou superior a 80% da área urbana podem afirmar que Biguaçu tem cobertura. De novo, retornamos à questão que é o Estado, quando eu digo Estado, é a União que diz que tipo de cobertura vai ser feita, quando ela determina as obrigações. Então, quando a União fez esses contratos de permissão e disse que 80% da área urbana, ela direciona as empresas e os investimentos das empresas para a área urbana. Porque nós temos que atender ali, porque senão nós seremos multados. Então, o investimento é sempre para a área urbana e depois para a área rural. Não por uma escolha da operadora, mas é o que diz o contrato de permissão, que nós temos que atender 80% no mínimo da área. E, além disso, nós temos que garantir um percentual mínimo de conexão, ou seja, quando eu pego o celular e vou ligar, ele tem que ligar. Eu tenho que garantir um percentual também de queda, não pode cair mais do que um número X de ligações. Então, à medida que a área urbana do município cresce, o investimento também cresce ainda na área urbana, porque eu tenho que garantir esses níveis de qualidade na área urbana. Então, essa é uma informação que eu acho relevante, vereadores e vereadoras, que não é a companhia livremente, por deliberação própria, decide que vai investir em determinado lugar. Não, ela é regulada, fiscalizada, e é a regulamentação federal que indica e direciona para onde os recursos devem ir. Porque é lá que nós somos fiscalizados, é lá que, se nós não atendemos a meta mínima de qualidade, nós seremos multados. Há interesse das companhias em atenderem também as áreas rurais dos municípios. Mas, dada a legislação existente hoje, ela é uma cobertura que é feita sempre depois da cobertura urbana. Porque a obrigação é de cobertura urbana. A penalização ocorrerá na área urbana. Na área rural, é uma liberalidade da companhia atender a área rural. Isso está dito aqui nesse ofício que foi encaminhado ao presidente Manuel Pereira, pelo gerente aqui de Santa Catarina da Anatel. Isso, e aí eu encerro para mais perguntas, se for o caso, retornando ao início da conversa, que é, muitas vezes se cobra algo que não é uma obrigação da companhia, e mais do que não ser uma obrigação da companhia, a companhia é obrigada a investir em outra área. E assim ela é obrigada a investir naquela área, porque não investindo ali ela será penalizada e fortemente penalizada. As multas são multas milionárias quando elas acontecem por descumprimento de percentual de atendimento ou de queda de chamadas acima do número permitido quando isso ocorre. Então, presidente e demais vereadores, o diálogo é importantíssimo. A Oi não é a única operadora. Qualquer outra operadora que queira operar em Biguaçu, inclusive na área rural, pode. Então, a Oi acaba sendo mais cobrada porque está lá. Ela se arriscou a estar lá, enquanto as outras nem projetaram ainda em estar lá. A gente sabe dessa demanda, é um ônus da gente, a gente assumiu esse ônus, a gente tem que atender as demandas provenientes disso. Além das operadoras e das casas legislativas, é importante também que a Anatel participe desse diálogo. A Anatel tem uma função muito importante de também auxiliar o esclarecimento dos vereadores e dos consumidores, dizendo o que ela cobra das operadoras, para que ela possa dizer também para os senhores por que a área tal não é atendida. E a Anatel vai dizer porque a legislação não prevê atendimento, ou enfim, sei lá que informação a Anatel vai dar, mas me parece que é um personagem importante, vereador, nessa conversa entre várias partes. Né? Só que eles mandaram a resposta, nós tentamos trazer também alguém representando a Anatel, só que disseram que estava impossibilitado pela data, que não tinha tempo, aí mandaram uma resposta via ofício. Quero saber se a senhora Maria Eduarda quer fazer alguma colocação, Maria Eduarda. Não? O Carlos estava ansioso, está ali, quer fazer Fazer para quem? Para o Gonzalo?
Dúvida, telefone fixo, móvel? Eu não tenho conhecimento dessa situação, mas eu já está sendo anotado para que a gente possa verificar. O normal, como todo mundo sabe, né, que é aquele sinal diferente, né, um sinal mais rápido para indicar que aquele telefone está ocupado. Né? Isso, é. Não, mas isso não, a gente tem que verificar porque não é normal, não é habitual que isso aconteça. O habitual, e inclusive por tradição, a pessoa já identifica o tom de ocupado. Eu me comprometo a verificar, retornando para a companhia, ver se... Perfeito. E eu vou tomar a liberdade, se me autorizar, a incluir a resposta a essa indagação também no ofício para a Câmara de Vereadores. Né? Quantos tem mais algum dos senhores que estão fazendo parte também? Quer fazer uso da palavra, Mota? Estavas aí todo ansioso, estavas fazendo sinal, queres fazer, tá bem, não quer? Mais algum dos nobres vereadores querem fazer? O senhor Leonildo quer fazer alguma colocação, senhor Leonildo? Eu espero que nós seremos atendidos um pouco com urgência. Será que vai começar em breve? Se tem que fazer uma outra pesquisa com a TIM, será que quem que vai começar a fazer o pedido lá na TIM, ou eles vêm por si? Eu queria saber, tem que ser feito mais do que uma pesquisa. Senhor Leonídio, não posso falar pela empresa TIM, né? Eles têm os representantes deles lá, e já é responsabilidade muito grande falar pela Oi, né? Mas eu me comprometi a encaminhar aqui para a Câmara os contatos da empresa TIM para que os vereadores possam fazer um convite também para a empresa TIM falar sobre as suas obrigações. Né? Isso. Então, o meu compromisso com a Câmara é de encaminhar para a Câmara os contatos do que vem a ser a pessoa que executa a mesma função que eu na empresa TIM. Fica sediado no Paraná e atende também Santa Catarina. Só para esclarecimento, senhor Gonzalo, você falou que a telefonia fixa, por localidade, ela é disponibilizada para a população acima de 300 pessoas, né? O município vem numa crescente populacional bastante grande, inclusive o interior do município. Eu gostaria de saber se tem uma previsão ou quanto tempo faz que não faz esse estudo de levantamento populacional, para que em cima disso a gente tenha uma previsão, né, rápida da extensão de rede. Esse é um questionamento. Outro questionamento já que a Anatel não compareceu aqui à nossa solicitação, e a gente sabe que a Anatel tem corresponsabilidade nessa fiscalização e regulação dos serviços de telefonia, existe algum órgão fiscalizador acima da Anatel que a gente possa estar entrando em contato, ou de alguma outra forma fazer com que a Anatel esteja presente aqui para esses questionamentos? Obrigada. Obrigado, vereadora. Em relação à Anatel, eu posso responder uma das questões, porque é uma questão pública. A Anatel é um órgão, é uma agência, né, reguladora, que é subordinada ao Ministério das Comunicações. Isso é uma informação pública. Em relação a outra questão, eu não posso responder, porque eu sou representante de uma empresa que é fiscalizada pela Anatel. Então, tem algumas coisas que eu não posso falar pela Anatel. Teria que ser, né, indagação direta a ela, até para não criar nenhum tipo de constrangimento na relação entre as empresas. Né. A sua pergunta sobre contagem populacional é muito interessante. E aí nós queríamos pedir uma ajuda da Câmara de Vereadores. E tenho certeza que a senhora e os vereadores vão compreender o que acontece. Nos municípios catarinenses, principalmente os municípios da região metropolitana, mais do que nas demais regiões do Estado, os municípios vizinhos às cidades polo de Santa Catarina, Criciúma, Chapecó, Blumenau, enfim,
e Biguaçu está dentro disso aqui na região metropolitana de Florianópolis. A expansão populacional é vertiginosa, né? A cada dia novas casas, arruamento, novos loteamentos, distrito industrial. Só em Santa Catarina são 295 municípios. Nós não temos condições, e nenhuma empresa tem condições, de acompanhar o crescimento populacional de 295 municípios. Então é muito importante, e aqui vem a minha solicitação a esta casa, de que nós sejamos informados da aprovação de novos distritos, ou novos loteamentos, porque essas aprovações passam obrigatoriamente pela Câmara de Vereadores. E é comum que se notifique a Companhia de Energia Elétrica e a Casan, por exemplo, o Serviço de Águas e Esgoto do município. Eu digo isso porque o que costuma acontecer é pegar um exemplo de um município no interior, que eu não vou citar o nome, mas que instalou um distrito industrial. Então, o distrito industrial foi aprovado na Câmara de Vereadores, o arruamento, o nome das ruas, enfim, se sabia da existência daquele distrito industrial. A Celesc foi comunicada, e lá havia uma companhia de águas, uma companhia de águas municipal lá, também foi comunicada. Então, à medida que o arruamento foi feito, a Celesc foi colocando os postes e a companhia de água foi colocando a infraestrutura de água e o esgoto. Quando a terceira empresa já havia se instalado no distrito industrial, alguém se deu conta que tinha que avisar a empresa telefônica, que até então não sabia da existência daquele distrito industrial. Porque não há como acompanhar o surgimento de distritos industriais em 295 municípios no estado. Então, não é uma obrigação da Câmara, nós sabemos disso, mas seria importante que sempre que possível os vereadores nos informassem da expansão territorial. E aí eu respondo diretamente à sua indagação. Essas contagens populacionais são feitas em períodos aproximados de 5 anos, também acompanhando determinação. Em 5 anos, na velocidade de hoje de alguns municípios, muita coisa pode acontecer. Uma localidade em que não havia nada pode ter 10 mil habitantes em 5 anos. Então, a companhia, num caso desses, até fica sabendo, porque as equipes de campo comunicam, olha, surgiu um arruamento, um bairro novo lá que está crescendo de uma forma assustadora, e as equipes vão lá fazer um estudo. Mas podem acontecer casos menores em que a gente só recebe a informação depois que as casas já estão instaladas, que as pessoas já estão lá reclamando há algum tempo que não tem o atendimento telefônico. Então essa é uma parceria que seria muito produtiva para o município e também para a operadora, sempre que possível ser informada do surgimento de uma nova região. E havendo necessidade também, vereadora e vereadores, se os senhores e a senhora perceberem que alguma localidade tem mais de 300 habitantes, levando em consideração importante essa regra na Anatel de que as casas são todas vizinhas e não há espaçamento, olha, lá tem mais do que 300 moradores. Aí outra coisa, são 300 residentes. Então, balneários, residências de verão, não contam para a Anatel porque não são residentes. 300 residentes adensados, pode solicitar para a companhia telefônica que ela faça uma recontagem. Então ela vai pegar o último dado que tem lá e vai dizer, não tem 300, mas a Câmara está nos indicando, pode ser muitas vezes se anexam fotografias do Google, ou informações do cadastro da Secretaria de Saúde, né, que mostra que naquela localidade cresceu muito. E aí se faz uma nova contagem populacional. A Oi contrata uma empresa que presta serviço para ela, e que vai lá e conta, faz um censo daquela localidade. Ultrapassado o número de 300, não há discussão. Ultrapassou o número de 300 nas regras da Anatel, não cabe discussão, é atendimento com telefonia fixa individual. É uma obrigatoriedade que a companhia atende. 300 pessoas que residam em casas não distantes 50 metros, mais que 50 metros uma da outra. Né? Isso. Fala, Fernando. Se quer falar, fala. Uma dúvida aqui, Gonçalo. Quer dizer, então, que a TIM que vai operar em Santa Catarina? Nesse edital. Nesse edital? Na telefonia rural. Só na rural? Isso. No restante está inalterado. Esse edital é o edital para telefonia rural, atendimento à telefonia rural. Continua, e a expansão da Oi continua, natural. Isso não interfere nos planos das outras empresas. Né? Passa a ser uma obrigatoriedade da TIM. Então, só mais uma
E a Oi tem previsão de investimento em antenas móveis na nossa parte rural aqui no município? Vereador Fernando, né? Vereador, os investimentos da companhia, eles são permanentes. É o tipo de serviço que é prestado que não há como ficar um dia sem fazer investimento. Então, tem que levar telefone fixo para a área que ainda não tem que levar a internet banda larga para a área que ainda não tem, e o telefonia celular, principalmente, que cresce mais que as demais, tem que ser levado também permanentemente. A posição da companhia, até em respeito a regras da Bolsa de Valores, CVM, é não informar investimentos sem que eles tenham ocorrido. Então, nós somos bastante conservadores em informar investimento. Assim, nós temos um orçamento para 2014, mas a gente não informa o orçamento para 2014. A gente informa quando o equipamento, no caso da telefonia móvel, por exemplo, passou a operar. A companhia conseguiu o recurso, a companhia conseguiu as licenças, e aí são licenças ambientais estaduais e municipais, a companhia conseguiu o alvará, enfim, toda a documentação, instalou a torre, instalou o equipamento, testou, está funcionando, aí a gente informa que aquele equipamento foi instalado, embora a gente já soubesse, no mínimo um ano antes, que aquele equipamento seria instalado. E aí, respondo e trago uma boa notícia, trago em primeira mão aqui para essa casa, né? Semana que vem começa a operar, já testado, um site no Rio Caveiras. Então, uma antena nova da Oi no site, na localidade de Rio Caveiras, que passa a operar. Não tenho como dizer aqui exatamente qual a abrangência dessa antena, porque, apesar dos testes, é na hora que a gente coloca ela em operação que a gente testa. Porque o sinal de celular, e aqui vale essa informação também, acho que é interessante, se nós imaginarmos que essa haste aqui é uma antena de celular, e você liga esse equipamento, ele irradia um sinal que chega a determinado local. À medida que as pessoas vão usando, esse sinal ele oscila. Então não quer dizer que quando ligado, ele chega a determinada localidade, ele vai estar sempre ali. Se muitas pessoas se conectarem ao mesmo tempo, o sinal encolhe, né? Ele é dinâmico. Então é um sinal variável. Então, assim que ela entra em operação, esse sinal já vai para o site da companhia, na Oi, no oi.com.br, e lá existe lá assim, consultar a área de cobertura. E lá o cliente pode colocar ou o nome da rua ou o CEP, e ali aparece a mancha que a gente chama, que é para mostrar se tem cobertura ali e se é 2G ou 3G. Então, a partir da semana que vem, a gente já vai poder, com o uso dos clientes, saber exatamente qual é a margem do sinal lá em Rio Caveiras. Estão todos satisfeitos? Então nós podemos já agradecer a presença do Gonzalo, Maria Eduarda, seu Leonino Zilma. Quero cumprimentar também o secretário de Agricultura, de Pesca, que está presente também. Agradecer os 9 vereadores, agradecer a nossa imprensa. A imprensa também do município também já saiu, o Carlos, né, que teve uma grande contribuição. E demais que deram uma visita. E estamos à disposição, Carlos. Se vocês necessitarem de algum serviço, alguma prestação de serviço da Câmara, as portas sempre vão estar abertas para vocês. Obrigado por ter vindo aqui, tá? Obrigado, presidente. Sempre à disposição na Oi. Vamos trazer aqui a Ana Tia. Obrigada, presidente. Agora eles vão